Agora nós vamos trabalhar estratégias argumentativas, tá certo? Vamos trabalhar, eu trouxe alguns exemplos de prova de concurso mesmo ou de redação de aluno, tá bom? Então vamos lá. Estratégia, pode vir na telinha. Relações de causa e efeito, eu vou colocar aqui, ó, vou grifar para vocês ficarem espertos. As estratégias mais importantes, nós vamos usar mais na prova, relação de causa e efeito, causa e consequência. Aqui é o exemplo. Argumento de autoridade, já marquei comparações, exemplo, analogia e dado estatístico. Dado estatístico é um pouco perigoso, daqui a pouquinho eu vou falar com vocês por quê. Então vamos lá. Relação de causa e efeito ou de explicação, de conclusão, né? A organização fundamental dos textos dissertativo-argumentativos corresponde à elaboração de assertivas acompanhada das razões que levam o autor a enunciá-las. Ou seja, traduzindo aqui bonitinho, o que é fazer um texto argumentativo? É fazer afirmações e comprovar essas afirmações. Mostrar por que você pensa aqui isso. Certo? Então, o básico, a argumentação, a forma básica de argumentar num texto dissertativo é trabalhar causa e efeito. Por quê? Porque a gente afirma e justifica, apresentando causa ou explicação, e aí não é interessante ou não importa a diferença entre uma coisa e outra. É por isso, inclusive, gente, que é muito importante a gente saber conectivos de causa ou de explicação, como porquê, pois, haja vista, não existe haja visto, uma vez que, já que, graças a, né, que não é um conectivo, mas não é uma conjunção, mas exerce a função de conector, graças à invenção de. Vamos ver isso aqui em exemplos, etc, etc, etc. Vamos ver isso aqui em exemplos para vocês perceberem como é esse processo. Se é um textinho, um trecho de um texto do CESP, e vem assim, ó. A problemática ligada à separação de partes cadavéricas destinadas a transplantes em vivos exige que sua retirada, né, da parte cadavérica, seja feita em condições de aproveitamento útil, o que impõe, em muitos casos, que esse procedimento seja feito em prazos curtos, iniciados com o momento da morte. Então, aqui ele está dizendo que o procedimento de separação de parte para transplante tem que ser feito em prazos curtos, iniciados com o procedimento, iniciado com o momento da morte. Aí ele fala, é importante, pois, que o médico estabeleça o momento de ocorrência do êxito letal com a maior precisão possível. Gente, preste atenção, este pois é um pois utilizado depois do verbo, ele é um pois conclusivo. Veja que, então, aqui eu tenho uma relação de conclusão ou consequência. Eu tenho que fazer em prazo curto, consequentemente, logo, com isso, o médico tem que estabelecer o momento da ocorrência do êxito letal com a maior precisão possível. Eu tenho que saber que horas que o cara morreu de forma precisa. Isso é a consequência a conclusão lógica do que eu afirmei logo acima. Olha um outro exemplo aqui. É inegável que o Estado representa um ônus para a sociedade. Isso é uma afirmação. É inquestionável. O Estado, ele custa caro para a sociedade. Aí ele vai colocar a causa justificativa de ele afirmar isso. Para assegurar o seu funcionamento, o funcionamento do Estado, consome riquezas da sociedade. Ele está dizendo aqui que para assegurar o funcionamento, ele consome o quê? Riquezas. Isso é a causa de ele representar um ônus para a sociedade. Fechou? Ele está dizendo aqui, ele consome riqueza, consequentemente, ele é um ônus para a nossa sociedade. Relação de causa e consequência. Essa é a forma mais comum e muito segura de argumentar. Afinal de contas, a gente nem precisa de ter o nome de um autor ou um exemplo claro na nossa cabeça. É só trabalhar uma relação lógica de um fato gerar ou ser gerado por outro. A segunda forma de argumentar, e essa é muito
muito usada, principalmente em área jurídica, é o argumento de autoridade. O argumento de autoridade é quando a gente cita no texto pessoas que sejam consideradas autoridades. Gente, não é para vocês fazerem citações na sua redação, porque a citação é uma cópia literal de trecho de outro texto, né? Inclusive, para que não seja configurada uma apropriação indevida, né, um plágio, a gente tem que, na citação, proteger a propriedade intelectual do outro. A gente tem que usar aspas. Em texto digitado, diagramado, a gente pode colocar itálico, não é isso? Não é o caso do texto manuscrito, obviamente. Existe um outro procedimento diferente de intertextualidade, também diferente da citação, que é a paráfrase. A paráfrase é a reprodução de outras ideias utilizando novas palavras. Então, eu pego o texto A, vou manter a ideia original, a paráfrase tem a manutenção do sentido inicial, mas eu reproduzo com as minhas palavras. Numa redação, a forma mais ideal de usar o argumento de autoridade é parafraseando-o. Primeiro, gente, presta atenção. Para eu fazer uma citação, eu tenho que saber de cor todas as palavras, como a pessoa escreve. Segundo, o cara pediu para eu escrever. Se eu vou copiar o texto do outro, aquilo pode ser considerado linhas não efetivamente escritas. Então, o ideal é, numa argumentação de autoridade, quando eu quero evocar alguém que é autoridade no assunto, eu vou fazer uma paráfrase daquilo que o fulano escreveu. Segundo fulano, no caso, por exemplo, da linguística, segundo Ingeborg Koch, que é uma linguista, tal procedimento, e aí eu reescrevo com as minhas palavras. Por quê? Configura argumento de autoridade, porque é uma pessoa que tem credibilidade no assunto, mas eu escrevo com as minhas palavras. Fechou? É muito comum a argumentação de autoridade em textos jurídicos. Por quê? São considerados argumentos de autoridade doutrinadores, não é isso? Num texto legal, num texto jurídico, qual é a argumentação comum? Não é a única. Mas o que é comum a gente usar? Legislação, não é? Constituição Federal, leis, regulamentos, não é isso? Decretos, normas regulamentares no TST tem isso, não tem normas que a Anvisa tem, decretos, e doutrinas. Vou colocar entre reticências, tá? Inclusive, é até importante a gente saber, né, se a gente está fazendo prova do SESC, qual que é o doutrinador que ele mais usa, da FCC e assim por diante, para a gente usar o doutrinador que é configurado como autoridade naquela banca. É importante a gente colocar aqui, ó, a estratégia de sustentação da validade da tese, então, é a utilização da credibilidade alheia. Tipo assim, não sou eu que estou dizendo, é a Ingeborg Koch, que é uma pessoa que tem credibilidade no texto, tá certo? Eu só partilho do posicionamento dela. Aqui eu coloquei um exemplo de uma prova da FGV, tá assim, ó. É uma contradição simples. Acredita-se que a exceção a ser aberta em nome da cordialidade não constituiria pretexto para outras exceções. Portanto, o jeitinho jamais gera formalidade e essa jamais será ferida após o uso desse atalho. Ainda de acordo com Da Mata, a informalidade é também exercida por esferas de autoridades superiores. Quando uma autoridade maior vê-se coagida por uma menor, ameaça fazer uso de sua influência. Dessa forma, buscará dissuadir a autoridade menor de aplicar-lhe uma sanção. Gente, esse texto é um texto daquele Roberto da Mata que fala sobre o jeitinho brasileiro.
Então, ele diz que nós vivemos uma contradição simples. A gente acredita que a exceção que vai ser aberta em nome da cordialidade não é pretexto para outras exceções, é só dessa vez. Então, o jeitinho jamais gera formalidade, mas também a formalidade não será ferida por causa desse jeitinho. Ainda de acordo com Da Mata, aqui ó o argumento de autoridade. Esse cara, ele fala de algo da nossa sociedade e ele vai ter credibilidade para isso. Ele é alguém que é reconhecido como estudioso dessa área. Fechado? Outra estratégia argumentativa é a comparação. A comparação eu vou fazer, na verdade, comparação entre dois fatos, entre duas situações, e ela pode ser feita por semelhança ou ela pode ser feita por contraste. Eu tenho dois exemplos, eu trouxe só um deles, a comparação aqui por semelhança, que é uma prova do CESP, mas também na prova do CESP tem uma comparação por oposição. Aqui caiu na prova da Polícia Federal em 2012, eu gosto muito desse texto, que ele diz assim, ó. Dizem que Karl Marx descobriu o inconsciente 3 décadas antes de Freud. Se a afirmação não é rigorosamente exata, não deixa de fazer sentido, uma vez que Marx, em O Capital, no capítulo sobre o fetiche da mercadoria, estabelece 2 parâmetros conceituais imprescindíveis para explicar a transformação que o capitalismo produziu na subjetividade. Gente, olha que legal, porque a gente pode trabalhar a estratégia argumentativa. Olha que bonitinho. Ela começa a frase, esse texto, se eu não me engano, é da... Não sei se é, esqueci de quem que é. Ele começa o texto dizendo que Marx descobriu o inconsciente antes de Freud. E diz, se a afirmação não é rigorosamente exata, não tem como comprovar, não deixa de fazer sentido, uma vez que, olha que chique, ela comprova a afirmação dela por causa. Ela vai mostrar a razão de ela pensar que a afirmação faz sentido. Faz sentido. Ela diz que Marx, em Um Capital, no capítulo sobre fetiche, que já é uma palavra comum no vocabulário de Freud, da mercadoria, estabelece 2 parâmetros conceituais imprescindíveis, necessários para explicar a transformação que o capitalismo produziu na subjetividade. Subjetividade também é um termo comum lá de Freud. Então ela diz, Marx, no capítulo sobre o fetiche da mercadoria, estabelece 2 conceitos necessários para explicar a transformação disso aí. São eles, os conceitos necessários, o conceito de fetichismo, conceito imprescindível, né? Fetichismo e alienação. Ambos tributários da descoberta da mais-valia ou do inconsciente, como queiram. Olha que legal. Ela mostrou que a afirmação faz sentido, tá? Que Marx descobriu antes de Freud, não sabe se é exata, mas faz sentido. Qual que é a estratégia argumentativa que ela usa? Causa. Qual que é a causa, hoje, a razão de ela pensar isso? No texto do Marx a gente vê exemplos ou menções a fetiche, a subjetividade, a alienação, que são conceitos próprios do Freud. E ela diz, a rigor, não há grande diferença entre o emprego dessas 2 palavras na psicanálise, de Freud, e no materialismo histórico, de Marx. No resto do texto a gente consegue lembrar, perceber isso, porque no próximo parágrafo ela faz um desenvolvimento que mostra que a psicanálise se refere a Freud e a materialismo histórico se refere a Marx. E o próprio texto dá para perceber isso, né? Ela fala de mercadoria, de O Capital. O fato é que, neste parágrafo, existem 2 estratégias argumentativas. Ela afirma que faz sentido entender que Marx descobriu o inconsciente, usa a razão de ela pensar isso, dá o exemplo dos conceitos, né? Na verdade, 3 estratégias. Depois ela faz a analogia. Ela faz o resto do texto, lá mais para o final do texto... Peraí que deixa eu mudar aqui, ó. Mais para o final do texto, ela fala, o mesmo sujeito de Marx é o mesmo de Freud. Ela faz essa associação. Mas antes de chegar lá no finalzinho do texto, já dá para perceber isso. A rigor, não há grande diferença entre o emprego de fetichismo e alienação na psicanálise
e no materialismo histórico, ou seja, ela faz uma comparação dessas duas teorias por semelhança. Não há grande diferença, ela estabelece aí o que nós vamos chamar lá na frente de analogia. Tudo bem? Gente, existe um outro texto, vem aqui comigo na telinha, eu não trouxe esse texto aqui, mas existe um outro texto da prova do CESP também, e esse texto ele faz uma comparação entre Rousseau e Nietzsche. E ela diz assim, o texto, né, diz assim, enquanto Rousseau defende que todos os seres humanos nascem iguais e que é a sociedade que os corrompe, Nietzsche defende que o ser humano é naturalmente mau e ele só vai ser adestrado quando estiver dentro da sociedade, na igreja, com as leis, na família, no trabalho. É só a sociedade com a sua boa moral e os seus bons costumes que pode aí colocar o homem dentro do seu rebanho. Então, enquanto o Rousseau defende que a gente nasce bom e fica mal e se corrompe na sociedade, Nietzsche diz que a gente nasce ruim e se adestra na sociedade. Neste texto há uma comparação, mas não por semelhança, e sim por contraste, por oposição. O que Rousseau pensa é o contrário do que Nietzsche pensa. Fechou? Então vem aqui, vamos para a nossa próxima estratégia argumentativa, que é a exemplificação. Nas redações, o exemplo aparece como uma forma de relato breve, então tem que tomar cuidado. O relato tem que ser breve, porque senão o seu texto se transforma numa narração. O exemplo, gente, é um trecho narrativo dentro de uma argumentação. E serve para deixar mais claras ideias muito abstratas. Ou seja, a dissertação é um texto abstrato. Eu vou defender, por exemplo, que a redução da maioridade penal não vai resolver ou vai resolver a criminalidade no Brasil. Isso é uma abstração, é um conceito. O que eu faço? Eu posso dar exemplos. Ele concretiza a informação que é abstrata. Eu vou dizer, por exemplo, o país tal em que há redução da maioridade penal continua com altos índices de crime. Claro que eu vou ter que saber o exemplo, claro, não posso inventar. Mas o exemplo é a forma de concretizar, comprovar concretamente algo que é abstrato. Fechou? O exemplo serve para comprovar a validade do raciocínio elaborado e deve corresponder a um fato de conhecimento geral. Não posso falar um acontecimento particular. Gente, presta atenção. Existe o exemplo, que é algo que aconteceu. Eu falo da redução da maioridade penal e dou um exemplo. Ou vou defender a pena de morte. E aí, eu sou contra a pena de morte. E aí, dentro do meu texto, eu dou um exemplo de um caso conhecido de alguém que foi morto e que depois descobriu-se que ele não era o verdadeiro criminoso. Existe, além do exemplo, a ilustração. A ilustração é quando você bola um exemplo fictício. Ele não tem validade argumentativa, por quê? Porque aquele exemplo, aquela ilustração pode se concretizar ou não. A forma de comprovar no texto é usar exemplos comprováveis, exemplos claros e de preferência de conhecimento geral. Não foi não é sempre que a gente lembra na prova, né? Não é uma estratégia comum de a gente fazer uso na prova, mas é possível desde que seja algo inquestionável. Fechou? Além do exemplo, tá aqui, ó. Isso aqui é uma aluninha minha lá de Belo Horizonte que fez uma redação sobre a ficha limpa. Tem alguns erros, eu nem vou ler tudo. Não, vou ler rapidinho, né? O grande volume de corrupção deflagrado na política brasileira deve-se, dentre outros fatores, à escolha equivocada dos candidatos pela maioria dos eleitores. Então, veja, o argumento dela, o tópico frasal é a primeira frase, né, do parágrafo, ela apresenta que há uma escolha equivocada dos candidatos pela maioria dos eleitores. Aí ela vai agora desenvolver.
Preferem-se candidatos com maior apelo popular a candidatos com maior carga de conhecimento político, sociológico e antropológico. Preferem-se candidatos que se utilizam de recursos mais dispendiosos de propaganda e imagem em campanha, àqueles que contam com carga mais vasta de projetos sociais e de realizações efetivas em prol da sociedade. Tal característica dos eleitores brasileiros pode ser exemplificada pela eleição com um número significativo de votos do comediante Tiririca no pleito de 2010. Então, olha, o tópico frasal dela é quando ela apresenta o que ela vai desenvolver. Escolha equivocada. Aqui, ela desenvolve. Ela fala que as pessoas preferem candidatos com apelo popular a candidato que tenha conhecimento. Preferem candidato que gasta mais a candidato que tem carga de projetos sociais e realizações efetivas. Depois que ela desmembrou, ela usou a estratégia da exemplificação. Esse é um exemplo de conhecimento geral. Essa menina ficou com... Depois nós vamos analisar a redação dela. Ela ficou com 96 pontos em 100, tá? Ela teve alguns errinhos de português apenas. Aqui, que bonitinho. Ela nem... Preste atenção. Veja que a exemplificação é um comentário breve. Vem aqui comigo na telinha. Veja que a exemplificação é um comentário breve. Ela não contou, as pessoas votaram, o Tiririca era um palhaço. Ela não contou isso. Ela leva em consideração que o leitor, ele sabe do que ela está falando. Ela faz a menção a um caso concreto de conhecimento geral. Porque se ela ficar detalhando muito o acontecimento da eleição do Tiririca, o que vai acontecer? O texto dela deixa de ser dissertativo para se tornar narrativo, e aí não pode, tá certo? Vamos continuar. Bonitinho, a analogia. Analogia é uma comparação baseada na semelhança entre duas situações aparentemente distintas. Na verdade, resumindo, a analogia seria uma comparação por semelhança. Que letra ridícula, prof. Ai... Olha que bonitinho. Ai, vai apagar tudo não. Também o trecho dessa mesma aluna, Luiz, olha o que ela fez. Outro fator que pode ser melhorado com a vigência da lei ficha limpa é o maior conhecimento que será ofertado ao eleitor acerca do passado do candidato às eleições. A lei funcionará como um filtro. Olha a analogia aqui, ó. Ela fez uma analogia da lei com filtro. Isso é, inclusive, uma analogia metafórica, né? Pelo qual não passará aquele que teve manchada a sua reputação. Aqui ela fez uma analogia que, da mesma forma que o filtro purifica a água, deixando passar apenas águas próprias para beber, a lei purificará o grupo dos elegíveis, né? Eu tô rindo aqui que não purifica nada, né? Candidatos. Gente, até um aluno criticou a redação, é fácil a gente bater claro que bater o olho e falar, mas não é bem assim, gente, tudo que a gente argumenta e defende pode ser contra-argumentado. É uma excelente estratégia argumentativa que ela fez aqui, foi uma ótima analogia, depois nós vamos ler o texto dela todinho pra gente ver qual foi o raciocínio dela. Foi bem desenvolvido. Ela falou, da mesma forma que a gente tem um filtro que vai deixar ali passar só água própria para beber, a gente vai ter a lei que só vai deixar passar o candidato próprio para ser eleito. Fechou? A última estratégia que eu coloquei aqui para a gente foi a utilização de dados estatísticos. E claro que o dado estatístico, muitas vezes ele é manipulado, nem sempre ele conta a verdade, mas, de qualquer forma, ele é
uma fonte segura para a defesa de uma tese. O dado estatístico, ele representa, em tese, tá, gente? Fatos da realidade. Claro, gente, que nem todo fato é confiável, nem toda pesquisa foi feita de forma séria, e é difícil a gente usar dado estatístico em prova, por quê? O dado estatístico, ele é de fato um argumento, o dado estatístico é de fato um argumento quando ele está acompanhado de fonte de credibilidade, que é uma autoridade no assunto, e a gente não necessariamente vai lembrar isso na prova. Professora, se eu não souber do dado estatístico, eu não posso usar no meu texto? Olha, gente, eu já tive aluna que usou dado estatístico sem colocar a fonte. Mas o texto dela já estava todo bem argumentado, ela já tinha usado causa e consequência, e aí no final ela colocou pesquisas indicam como se fosse uma argumentação final, ela não perdeu ponto. Agora, se o seu texto, a argumentação base dele vai ser o dado estatístico, tem que ter a fonte, porque você não pode ter tirado isso da cartola, tá certo? E não pode inventar, obviamente. Eu coloquei um exemplo aqui, que é importante, que é um exemplo que é inquestionável, olha. Nesse sentido, o continente mais populoso é a Ásia, que responde por cerca de 60% do total da população mundial. Eu não precisei de colocar dados do IBGE, né? Porque isso é um dado inquestionável, um dado conhecido por todos. Somente a China, a Índia e a Indonésia representam um elevado contingente, cerca de 2,8 bilhões de habitantes. Por outro lado, a Oceania responde por 0,5% da população mundial. Meu texto foi construído por meio de dados estatísticos, não precisei de colocar a fonte, porque são dados conhecidos por todas as pessoas. Pessoal, final da história, o que eu preciso que vocês saibam? Apresentei a tese, vou para o desenvolvimento. No desenvolvimento, eu vou apresentar afirmações, eu apresento os argumentos e desenvolvo os argumentos. Para desenvolver, os argumentos, eu vou usar essas estratégias. Tudo bem? Lembrando que as mais importantes, grava aí, ó. Mais importante, o argumento de autoridade, é o que vocês vão mais usar, é relação de causa e efeito. O exemplo pode ser também utilizado principalmente em provas mais amplas, genéricas, como a FCC, a Consulplan, tá certo? Para a gente finalizar, nós vamos falar das duas formas de concluir um texto. A conclusão, ela pode ser uma conclusão síntese, que seria uma paráfrase da introdução. Quando eu faço, na verdade, a enumeração de argumentos, ou quando eu faço a dialética, eu vou usar necessariamente... Pera lá que minha frase ficou confusa. Quando eu vou elencando argumentos, eu posso usar a conclusão síntese, que é a reafirmação da introdução. Ela vai ser homogênea tanto no tamanho quanto na semântica, a introdução. Mas eu também posso usar a conclusão chamada de conclusão aberta, que é aquela que apresenta uma argumentação final. Na conclusão síntese, os conectores adequados são dessa forma, né? Desse modo. Pode até o portanto, né? Assim, sendo assim. A conclusão aberta vai apresentar uma argumentação final. Você pode colocar um além, um ademais, né? É importante destacar. Tudo bem? No texto, lembra das formas de desenvolver o argumento? Quando você vai elencar argumentos, você pode fazer uma ou outra. Ou você fecha reforçando a introdução, ou você coloca uma argumentação final. Já coloquei lá em outros vídeos que a dialética, ela pede, devemos
fazer uma conclusão síntese, porque senão pode parecer o texto incoerente. Aquela que reafirma a introdução. Pessoal, no próximo vídeo nós vamos fazer a análise de tanto de redação de candidatos, né? Concorrentes não, porque eles já foram aprovados, de diversas bancas, para vocês verem como que isso funciona, o que que funcionou bem, o que que não funcionou, e vamos falar algumas coisinhas sobre linguagem, tá certo? Não desista, vai treinando, eu tenho certeza que se você fizer uma redação sempre, uma redação por semana, ou se o seu edital não está publicado, de 15 em 15 dias, mas vai produzindo, porque mesmo que você escreva bem para a vida, não significa escrever bem para a prova, tá certo? Então, os próximos vídeos serão mais práticos e algumas coisinhas sobre linguagem. Depois, próximo módulo, nós vamos falar um pouquinho da dissertação expositiva, para a gente falar do estudo de caso e da questão discursiva. Um beijo, eu espero você!